Amém? E Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu o dei à luz com aflição. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Os irmãos podem se assentar. Mantenham suas Bíblias abertas para análise. Glória a Deus. Irmãos, quando pensamos no livro de Crônicas, por vezes nos deparamos com as genealogias, com as listas, né? Listas de nomes que vão nos trazer a origem de um povo, a origem de uma família. E quando nós voltamos os nossos olhos para os capítulos anteriores a esse que nós lemos, nós vamos perceber exatamente isso. Uma lista de nomes. Quando chega no capítulo 4, permanece essa lista de nomes. Chegando no versículo 9, nós percebemos essa estrutura textual, que ela se torna diferente. Começa então agora uma narração de um fato histórico. E pensem bem, eu tenho uma lista e vai dizendo fulano gerou ciclano, fulano gerou ciclano. E chega bem aqui, chama-nos a atenção porque há uma diferença. Há uma narração da história de alguém. Aleluia. Mas quem é esse alguém? Quem foi Jabes ou Jabes? Vou adotar essa pronúncia Jabes. Quem foi ele? Quem foi esse nome que mereceu com que nós observássemos essa diferença aqui nessa análise de texto? É necessário sabermos o contexto, né, do livro. Então, o livro de Crônicas, um livro que tem uma datação de aproximadamente 400 anos antes de Cristo, e que ele vai narrar fatos históricos desde a época lá de Adão até o povo sair do exílio da Babilônia. E ele traz então, é como se eles estivessem tentando estruturar novamente como ter um culto, né, como adorar ao Senhor para aquele povo que saiu do exílio. E aí nós vemos então a história de Jabes aqui. Tudo isso que nós lemos, ou só isso que nós lemos, 2 versículos, é o que tem na Bíblia sobre ele. Mas então quem foi? Dentro do que nós lemos, nós percebemos então que Jabes, ele era mais ilustre ou mais honrado, dependendo da sua Bíblia, né, da sua versão. Que ele era mais honrado, mais ilustre do que seus irmãos. Então sabemos o quê? Tinha irmãos. Se a Bíblia fala mais ilustre ou mais honrado, está vendo o quê? Um acréscimo em relação a esse atributo, né? A essa qualidade do ser. Então, ele era diferente dos irmãos dele, por algum motivo. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes. E esse nome significava dor ou aflição. Ou seja, Jabes ganhou uma sentença assim que nasceu. Uma sentença. Quando pensamos nos porquês dos nomes, né, nomes bíblicos, porque eles pensavam muito diferente de nós. Quando vamos colocar nome dos nossos filhos, nós pensamos em nomes que são bonitos, que possam atrair. Eu, por exemplo, pensei em um nome que eu não conhecia dentro do meu serviço, na minha escola, porque nós associamos as pessoas que conhecemos. Então nós pensamos assim. É uma maneira ocidental de ser. Mas os orientais pensam diferente, né? E eles atribuem ao nome muito mais do que nós fazemos. É algo muito mais profundo. Então o nome pode ser profético. Esse nome pode marcar um tempo. Esse nome pode marcar uma época, uma emoção, né? Ele trazia uma profecia sobre a vida daquela pessoa. Quando pensamos então na mãe de Jabes, o porquê que ela fez isso, porque o próprio versículo diz que com dores ela deu à luz, né? Ou com aflição o concebi, dependendo de sua versão.
E quando eu paro para pensar, para meditar, com dores dei à luz, todas as mulheres que tiveram filhos sabem do que aqui está falando. Mas não foi por isso que você colocou o nome no seu filho de dor. Então, provavelmente, há algo diferenciado nisso aqui. Ou essa gravidez tenha sido algo, ela tenha sofrido demais, com muita dor, né? Ou, de repente, alguma doença cometeu. Ou ainda esse bebê teria nascido, talvez um deficiente. Talvez essa dor fosse algo emocional. A Bíblia não nos diz, ela não relata. Então nós podemos divagar acerca disso. Então ela chamou o seu nome Jabes, lá no versículo 9. Chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com aflição. Essa aflição pode ter sido sim uma aflição de espírito, uma aflição de alma. Agora, pensando em como eram os nomes para os orientais e essa profundidade de um nome, ele poderia trazer à existência aquilo que o nome denotava. Então, Jabes, aflição ou dor. Imaginem só uma criança caminhando e o nome dela é dor. É sofrimento, é aflição. Chegou aí o dor. Chegou aí a aflição. O que será que fez ele e a sua mãe? Talvez muitos pensassem. Porque dor? Que nome é esse? Que sentença dada por sua mãe? E olha só que muitos de nós carregamos conosco muitas sentenças também. Talvez proferidas por aqueles a quem amamos. Como aconteceu com Jabes. A sua mãe. Foi ela que deu seu nome. Um nome de dor. E sobre qual sentença caminhamos? Aquela que não paga, aquele que não ora, aquela que é solitária, aquele que nunca está bem, aquele que caminha sozinho, aquele que é o conflito em pessoa, aquele que fofoca, aquele que traz dúvida, o que engana, aquele que mente. São muitas as sentenças proferidas sobre nós. Mas acontece, irmãos, vamos lá para o capítulo 10, para o versículo 10. E Jabes invocou Deus Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares. Aleluia. Quando vemos as sentenças transformadas pelo Senhor, não é? Bênção. Bênção quer dizer livre para prosperar, livre para receber. E justamente por isso abençoamos os filhos e abençoamos aos outros. Para torná-lo livre para abençoar, para ser abençoado e para prosperar. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, e alargares as minhas fronteiras. Talvez a sua Bíblia esteja: alargares a minha tenda, ampliares os meus terrenos. E para a época, essa ampliação não precisava ser necessariamente algo físico. Poderia ser, por exemplo, aumentar a sua prole, aumentar a sua descendência, ou trazer pessoas para perto. Que vida será que tinha esse homem, já que a Bíblia não nos diz? Que tipo de vida teria ele? Será que era um solitário? Será que realmente caminhou, lutou contra uma dor? Então estaria só e desejava que chegassem pessoas para perto. E se alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo. Seja a tua mão comigo. Não é o que desejamos? Não é o que desejamos? Que a mão do Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja conosco e presente em nossas vidas, independente se estamos lutando ou não com uma enfermidade, com um problema. Que a mão do Senhor seja conosco.
Um nome também para os orientais queria dizer que aquela pessoa que nomeava, né, o que dava o nome a alguém, ele se tornava o dono. Ele era o senhor daquela pessoa. Então, para alguns, o nome não poderia nem ser dito, porque ao ser chamado, era como se ele tomasse posse daquele outro. E aí, me lembro de Moisés, quando o Senhor disse a ele que o conhecia e o chamava pelo nome. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos chama pelo nome. E ao chamar o meu e o seu nome, Ele toma posse de nós. Aleluia! Glória a Deus! Quantos podem glorificar ao Senhor? Porque temos um dono. Temos um Senhor sobre as nossas vidas. Então, Jabes foi ilustre, honrado mais do que seus irmãos. E há este acréscimo aqui. Então, imagino que se era o mais ilustre, como será que isso aconteceu, não é? Como será que ele chegou ao ponto de ser o dor, o problema, a aflição, de repente a aflição e o problema da família, para se tornar alguém honrado e mais ilustre? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para se tornar mais ilustre do que seus irmãos. Talvez Jabes então tenha lutado contra uma sentença, né, como uma dor durante a sua vida. E essa mãe tinha proferido essa sentença sobre a vida dele. Então a mãe, né, alguém muito amado e querido, que por vezes acontece conosco também. E então Jabes orou. Jabes orou ao Senhor. Pensemos e vejamos os aspectos interessantes dessa oração, né? Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal. E me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. Então, irmãos, nós percebemos aqui que há uma sinceridade da parte dele, né? Uma sinceridade. Ele quer uma ampliação de tenda, ele quer ganhar. Ele quer ganhar e foi sincero ao Senhor. Não se escondeu atrás de uma hipocrisia de não preciso e tenho que ser só humilde no sentido, não no sentido real, que humildade, o sentido de humildade é muito profundo. Não quer dizer pobreza, que é o que nós vemos hoje. As pessoas, quando querem retratar a pobreza, elas dizem: ele é humilde. E o sentido da humildade, ele é muito mais profundo. É o coração contrito. É algo muito além do que nós pensamos. E ele agiu com sinceridade. E disse ao Senhor que queria essa ampliação. E ele também agiu com ousadia. Ele foi ousado ao declarar que queria mais. Queria mais do Senhor. E também houve, nessas frases de Jabes, uma atenção especial quando ele diz: me guardes do mal. Isso aqui nos lembra uma outra oração muito bonita, não é? O Pai Nosso. Livra-me do mal. Livra-me do mal. E Jabes vem e fala exatamente isso: que me guardes do mal. Ao mesmo tempo que ele pede, ele também tem uma vigilância. Ele pensa lá na frente, no meio do caminho, quando eu estou para conquistar, o que me acontece? Quando eu estou para receber, quando eu estou para construir, quando eu estou para ampliar a minha tenda, o que pode me acontecer no meio do caminho? Todos nós já passamos por isso. Quando estamos para construir, para mudar, modificar, transformar, restaurar, no meio do caminho, o que acontece, irmãos? Lembremos lá de Daniel, durante a sua oração, o que aconteceu com ele? O mal se manifestou, né? Houve uma luta, há uma guerra espiritual, porque na verdade a oração ela é a própria guerra. E aí o que acontece? No meio do caminho pode sobrevir isso, o
o mal, o ataque do mal tentando impedir. Então Jabes, observando a situação, talvez porque já tinha passado por isso antes, ele diz que guarde do mal, me livra do mal, dependendo da versão, para que o Senhor esteja com ele e que seja a sua mão comigo, porque se o Senhor estiver junto, ele vai guardar, nada vai acontecer. E temos que estar preparados e vigilantes para isso, porque por vezes acreditamos sim que o Senhor é o Deus da bênção e nos esquecemos de contar com a vigilância, com o discernimento, porque foi isso que ele mostrou aqui. Discernimento. Saber que no meio do caminho, quando o Senhor poderia já lhe entregar aquela bênção, algo acontecesse e o impedisse ou o entristecesse. Então essa oração também mostra lá a vigilância, né? A prevenção, o discernimento da visita do mal. Que estejamos sempre atentos, irmãos, porque por vezes oramos e não vigiamos. Certa vez ouvi uma história, né, a narração de um pastor, falando a respeito dessa vigilância que devemos ter. E ele dizia que estamos num barco e um dos remos é a oração. O outro remo tem que ser a vigilância, tem que ser o discernimento. Porque senão você rema só de um lado e deixa o outro remo parado e o barco não anda. Então temos que estar sempre preparados. Jabes, então, um ilustre desconhecido. Porque quando você vai lendo a Bíblia, vai procurando algo mais sobre ele, você não acha. Não acha. Você vai encontrar lá a cidade chamada Jabes de Gileade. Mas a Bíblia não diz que era por causa de Jabes, né? Então ele era um ilustre anônimo. Só que o Senhor não se esqueceu de Jabes. Não esqueceu de Jabes. Deus lhe trouxe notoriedade. Exatamente isso. Tornou-se notória a história de Jabes. E vejam bem, olha onde está escrito. Se nós percebemos aqui a estrutura do texto, nós vamos ver que vem a lista de nomes e de repente, e foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. A notoriedade veio da parte do Senhor. E quantos anos, né? Quantos séculos estamos depois de Jabes, estamos sabendo dele, que ele foi alguém que o Senhor lembrou, né? E dentro de uma genealogia o colocou, e ele invocou o nome do Senhor, e ele foi atendido. Para ser atendido, é necessário o quê? Por que será que Jabes foi atendido? Porque ele poderia ter se comportado como um pobre coitado. Ele já tinha uma sentença sobre a vida dele. E essa sentença tinha sido dada sobre uma autoridade na vida dele, que era sua mãe. Mas ele não se comportou dessa maneira. Ele pediu ao Senhor para que com a sua bênção o abençoasse. E ele se tornasse livre para prosperar. Quero traçar aqui um paralelo entre essa história de Jabes e uma história que eu ouvi, e talvez os irmãos já tenham ouvido também, de um homem chamado Eric Liddell, que ele era um corredor famoso, só que ele se recusou a correr numa Olimpíada, porque ela ia cair num domingo, e para ele, o domingo era o dia do Senhor. Então ele se recusou a correr naquela corrida. E escarneceram-se dele. Ele foi humilhado, zombaram dele. Ele perdeu muitas coisas por causa disso. Mas depois de alguns anos, ele foi designado pastor de uma igreja. Fez a obra do Senhor. E muitos anos, depois de tudo isso que ele viveu, depois dele já ter ido para a casa dele lá no céu, sabe o que aconteceu, irmãos? Porque aqui a história de Jabes, a notoriedade veio assim, da parte de Deus. Mas se tratando no nosso tempo, na época em que vivemos, com essa tecnologia, vivendo o seu ápice,
Então, o que aconteceu com Eric? Depois de muitos anos, o cinema retratou a história dele. E foi um filme vencedor de Oscar. Então o cinema teve que fazer uma história sobre esse homem, que é o filme Carruagens de Fogo. Os irmãos já devem ter visto ou lido acerca desse assunto. Depois de muito tempo, muitos anos depois de sua morte, foi notório o que aconteceu com ele. E conosco não é diferente. O Senhor está atento a cada fase das nossas vidas. Porque é assim, irmãos. Cada fase da vida de um filho é igualmente importante para um pai. E aqueles que são pais sabem disso. A cada fase que o filho vai passando, todas as fases têm importância. Aleluia! Então, irmãos, não há porquê ficar triste ou decepcionado ou frustrado, achando que o Senhor não está vendo, pois o Senhor não se esquece dos seus. Assim como Jabes orou, invocou o nome do Senhor, e o Senhor lhe respondeu, o Senhor também responde às nossas orações. Mas ao passo que caminhamos, precisamos conhecer a este Deus, porque essa história está aqui justamente para isso, para que nós conheçamos o seu caráter, o caráter de Deus, sua personalidade. E conhecer a personalidade de alguém não é fácil. Você precisa andar com ela. Se você diz amar alguém, você precisa conhecê-la. E ao passo que amamos, convivemos, aprendemos com ela. Tudo muda quando estamos perto de quem amamos. E se amamos, precisamos saber a sua história. Então, quantas vezes eu pego a minha Bíblia para conhecer a história daquele a quem eu amo? Aleluia! Aleluia! Quantas vezes você pega a sua Bíblia para conhecer a história de quem você diz amar? Quantas vezes você medita e conhece a sua personalidade, o seu caráter? Porque é só caminhando junto que conhecemos alguém. Estereotipar é muito fácil. Fazer uma observação ao longe e dizer quem é muito fácil. Mas conhecer de verdade é caminhando junto. É estando junto. É dividindo os momentos de alegria, de tristeza. E quanto mais amamos, mais queremos saber, mais queremos estar perto, porque é isso que o amor faz. Ele atrai, ele nos atrai. E o amor do Senhor faz isso conosco. Ele nos atrai, irmãos, como cordas que nos envolvem. Aleluia! Cordas de amor. Então, se você pensa que tudo acabou e está perdido, lembre-se, o Senhor lembrou-se desses homens e lembra de nós também. Aleluia! Glória a Deus! Então não há mais sentenças proferidas que permaneçam na sua vida, ao passo que você invoque ao Senhor, porque é Ele aquele que transforma as vidas e muda toda a sentença. Aleluia! Quando aquele que ama, que nós amamos, chega, tudo se transforma. Já não nos comportamos como nos comportávamos, porque a presença dele é admirada. E digo isso com propriedade. A nossa casa muda, tudo muda. Quando eu estou sozinha em casa, é uma coisa. Quando meu esposo chega, parece que a casa ganha alegria, porque eu amo. Agora, e quando o Senhor chega, posso eu me comportar como se eu estivesse morta? Posso eu não adorar? Posso eu ficar com a minha boca fechada? Ou fazer de conta que não estou onde estou? Porque estou em sua casa. E Ele está presente. O que mais o Senhor precisa fazer para que acordemos? Para que percebamos a
presença e anotemos, porque a nossa presença é percebida por Ele onde quer que estejamos. E Ele faz notória a nossa história. Então eu não posso ficar parado ou muda, fingir estar morto, porque Ele merece estar presente. Aleluia! Glória a Deus! Como posso então dizer amá-lo? Como posso dizer que o busco, que o procuro, se não o conheço? Meu Deus! É necessário conhecê-lo, conhecer a sua história. É assim que nos envolvemos com alguém, não é? Ao passo que nos comprometemos, ao passo que conhecemos e admiramos. Então falta um pouco mais, né? Mais de nós, mais doação ao Senhor. Ele está presente. Aleluia. Eu quero finalizar contando outra história de uma mulher que descobriu estar grávida. E essa mulher, com poucas condições, ela foi até o médico, e o médico diagnosticou uma doença muito séria e severa. E o médico disse a ela o seguinte: olha, te farei uma carta, e essa carta é para que você aborte. Você vai abortar, porque essa criança não vai ter condições de vida. Será um deficiente, pode nascer sem cérebro, sem um braço, sem uma perna. Então, você está autorizada. Fez a carta e deu para essa mulher. E ela foi para sua casa, conversou com seu esposo, e no coração dela ela dizia: não, eu não vou fazer isso, eu não posso. E ela, com o coração apertado, sem saber ao certo o que fazer, ela só sabia que ela não queria praticar o ato, ela não queria abortar. E ela disse que foi ao seu banheiro, ajoelhou e começou a falar com o Senhor. Mas ela não conhecia o Deus a quem nós conhecemos. E ela dizia: vou orar para o Deus dos crentes. Foi até lá, ela não sabia ao certo como é que os crentes oravam. Então ela colocou uma vela na pia do banheiro, acendeu a vela e começou a fazer a sua oração. E ela dizia: vou orar para esse Deus dos crentes. E ela fez isso durante muitos dias. Passado alguns dias, voltou ao médico, e o médico insistiu: você tem que abortar. Essa criança não vai sobreviver. E ela disse: não, eu vou prosseguir. Eu quero. Eu vou ter essa criança, seja como for. E aí, passaram-se os dias, todo esse período de gravidez, é claro que com aflição, porque só quem já passou por uma gravidez de risco sabe como é. E quando chegou no dia do parto, então o médico tinha falado para ela: você é louca, você é louca. Ué, já que esse Deus vai dar jeito, então ele que dê. Foi chegando o dia do parto e ela ficou firme. Ela disse: o Deus dos crentes vai dar um jeito. Aconteceu o parto, a criança nasceu, e essa criança não nasceu com nenhuma deficiência. Então, irmãos, havia uma sentença sobre a vida dessa criança, mas o Senhor a transformou. Transformou em vida.
aquela mulher não abortou. E essa criança sou eu. Então havia uma sentença sobre a minha vida, irmãos. E era uma sentença de morte. Mas o Senhor transformou em uma sentença de vida. Para a glória dele. Então, independente da sentença proferida por médico, proferida por quem quer que seja, aquele que muda a sentença está aqui. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.